Olá, bom dia. Para você que acompanha o Canal Gov, nós interrompemos a nossa programação para transmitir a entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos acompanhar ao vivo de São Paulo. Deu emendas e incorporou novas demandas do município, de outros setores e tal. Desde o começo desse debate, em todas as ocasiões, eu fiz menção a um parecer da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional sobre a inconstitucionalidade da proposta. E não recebi nenhum pedido de audiência para explicar o porquê daquilo. Então a coisa transcorreu sem que houvesse uma interação maior do Ministério da Fazenda e da área econômica com os setores envolvidos. No caso dos municípios, nós encaminhamos uma lei que foi aprovada, foi sancionada, que prevê a reposição do Fundo de Participação dos Municípios em relação à arrecadação do ano passado. No terceiro trimestre houve uma queda de arrecadação em virtude da retração econômica promovida pelos juros elevados. Juros num patamar muito elevado fizeram com que a atividade econômica retraísse e no terceiro trimestre nós tivemos que fazer um acordo com os prefeitos para repor as perdas e permitir que eles tivessem a garantia de que o repasse da União para o FPM ia seguir em linha com o repasse do ano passado, mais a inflação. Quer dizer, não estamos falando de valores nominais, estamos falando de valores reais. Então isso foi resolvido dessa maneira. Embora, mesmo nesse caso, o presidente tenha pedido para, a partir da nossa volta da COP, nós programarmos uma reunião com os municípios para endereçar esse assunto da melhor maneira possível. Há alguns municípios inadimplentes e nós queremos endereçar algum tipo de solução. No caso dos setores, o que houve foi o seguinte: quando se aprovou a reforma da Previdência, em virtude do fato de que você restringiu direitos previdenciários de um conjunto expressivo da população, relação à idade mínima, tempo de contribuição, o legislador fez constar da reforma da Previdência um dispositivo que não permitia mais benefícios fiscais para empresas, justamente para combater o déficit da Previdência, do lado da despesa e do lado da receita, que é o caso agora. Além desse dispositivo constitucional que consta da reforma da Previdência, há um outro dispositivo constitucional, também de uma emenda constitucional, que determina ao Poder Executivo a revisão de todos os benefícios fiscais em 8 anos. Então, nós, em linha com o nosso discurso desde o começo do ano, a União perdeu 1,5% do PIB de arrecadação, em virtude do aumento do chamado gasto tributário. É um conjunto enorme de leis, abrindo mão de receita, abrindo mão de receita, abrindo mão de receita, e nós estamos agora com um desafio de fechar esse déficit, combatendo o gasto tributário, seguindo a determinação constitucional de revisão dos gastos tributários. É o que nós estamos fazendo, é o que nós vamos continuar a fazer. Nós ainda temos o ano 2024 para fazer uma revisão de outras despesas tributárias importantes que estão comprometendo a saúde financeira da União e dos estados e municípios. Porque quando a União perde receita, ela deixa de repassar para a FPE e o FPM aquilo que é direito de estados e municípios. Razão pela qual eles também estão sofrendo as consequências desse processo que começou 10 anos atrás e não parou até hoje. Então nós temos que dar uma parada, um freio de arrumação nisso, observar todas as despesas tributárias, desculpe aí, fazer essa revisão que está sendo feita e também nesse caso dos setores, também na volta da COP, nós vamos apresentar para o presidente Lula um conjunto de medidas que podem ser tomadas no final do ano para também equacionar esse problema. Algumas questões estão pendentes e nós temos que observar como o Congresso vai se posicionar em relação às medidas que a Fazenda
endereçou ao Congresso Nacional. Essa semana vocês tomaram conhecimento, o Senado avançou na CAI, né, na Comissão de Assuntos Econômicos, a lei dos BETs e a lei do chamado Fundo dos Super Ricos, que passou a receber uma taxação de 8% sobre estoque e 15% sobre o fluxo. A CAI aprovou por voto de liderança, quase que simbolicamente. A previsão é que terça e quarta da semana que vem essas duas leis cheguem ao plenário, com grandes chances de serem aprovadas em virtude do acordo que foi montado no Congresso Nacional, e vai ficar uma pendência muito importante, que é a MP 1185. A MP 1185 corrige um problema da ordem de 0,4% do PIB, quase 40 bilhões de reais. E é uma falha que está sendo corrigida, que é a chamada subvenção a custeio. A União, sem aprovar nenhuma lei federal, por conta de uma interpretação equivocada, que já foi derrubada pelo Superior Tribunal de Justiça por 9-0, declarou ilegal a subvenção a custeio. Isso acumulou um passivo enorme para as empresas, da ordem de 90 bilhões de reais, né? E nós encaminhamos a MP 1185, que regulamenta isso de maneira adequada. Garante a subvenção ao investimento, mesmo não sendo um incentivo fiscal da União. A gente apoia os estados em promover o investimento, mas restrito àquilo que se deprecia, que é máquinas, equipamentos, imóveis. Então, restrito a isso, e elimina de uma vez por todas a questão da subvenção ao custeio, repito, já declarada ilegal pelo STJ por 9-0. Então, nós queremos regularizar o fluxo e vamos dar uma solução para o estoque da dívida do contribuinte frente à Fazenda Nacional, porque nós não queremos prejudicar as empresas. E nós sabemos que muitas delas foram levadas a erro por profissionais, muitas vezes em busca, né, de lucro fácil. Então, nós vamos corrigir essa distorção e vamos continuar, ponto a ponto dos anexos do Orçamento Federal, combatendo esse tipo de distorção tributária que acaba gerando problemas graves no sistema de concorrência, que as empresas acabam não sabendo o quanto devem e se os seus concorrentes estão tendo a mesma interpretação que elas. Então, você gera um problema de disfunção no sistema de concorrência e um prejuízo enorme para o erário público, que não tem previsibilidade da arrecadação. Então, nós vamos continuar atuando nisso até atingir a meta de equilíbrio que nós vamos perseguir. Nós vamos cair aí 1% do PIB, o déficit previsto no começo do ano para agora. Devemos terminar o ano aí em torno de 1,3%. Lembrando que dentro desse número estão os esqueletos que nós estamos pagando da gestão passada. Estamos pagando uma parte considerável dos 30 bilhões de reais do acordo dos estados em relação ao ICMS sobre combustíveis do ano passado. Gerou um rombo enorme nas contas dos estados. Os estados, só para que vocês tenham uma ideia, perderam 0,8% do PIB de arrecadação por causa da lei complementar 92 e 94 do ano passado. Então, essas distorções não vão nos ajudar a arrumar as contas públicas. Nós temos que encará-las, né, e olhar para elas, tratá-las adequadamente, resolver esses problemas que se acumulam ao longo dos últimos 10 anos, por ordem nas contas públicas, almejando um sistema mais equilibrado. Então, nós estamos lá consignando no orçamento aquilo que foi contratado o ano passado, Bolsa Família, Fundeb, piso da enfermagem. Essas contas precisam ser pagas, foram despesas criadas sem fonte de financiamento, e agora elas precisam ser pagas, e isso vai se fazer, tem que se fazer, inclusive, não só fazendo a despesa crescer menos do que o PIB, previsão no ano que vem, para um crescimento do PIB de 3%, a despesa planejada para o ano que vem vai ficar entre 0,6% e 1,7%. Ou seja, praticamente entre 20% e 50% do crescimento do PIB esse ano. Então, a despesa primária está sendo contida pelo marco fiscal. E agora nós temos que fazer o mesmo, seguindo a determinação constitucional, com o gasto tributário e com o gasto financeiro.
porque nós estamos pagando a maior taxa de juros do planeta no Brasil, sem necessidade disso. Por isso que o Banco Central vem cortando a taxa Selic e eu espero que continue cortando a taxa Selic. Então, se a gente cortar, conter o gasto primário, né, regularizar essa coisa do gasto tributário e baixar a taxa de juros, portanto, o gasto financeiro, nós vamos chegando a um patamar em que a economia vai poder crescer sem inflação, como é o desejo do governo do presidente Lula, que seguiu a orientação da AGU e da Fazenda e impôs esse veto, justamente confiando que até o final do ano nós vamos levar à consideração dele medidas para corrigir essas distorções da maneira que nós consideramos adequada e aguardando que o Congresso Nacional feche o ciclo de apreciação das medidas que a Fazenda mandou para o Congresso por ocasião da remessa do orçamento no dia 31 de agosto. Então, nós vamos seguir esse plano e tentamos antecipar ao máximo para esse ano o pagamento dos esqueletos herdados, sobretudo com os estados e com os precatórios. Estamos aguardando uma decisão do Supremo Tribunal Federal para pagar o calote que foi dado ano passado nos precatórios, para ver se a gente começa a vida nova, dia 1º de janeiro, com um horizonte mais claro, né, para o próprio Estado brasileiro, mas também para os contribuintes, para os trabalhadores, para os cidadãos, de uma maneira geral. Então é isso que eu queria esclarecer a vocês, me colocando à disposição aqui para algum esclarecimento. O senhor falou em inconstitucionalidade da desoneração. O Congresso tem grande chance de derrubar esse veto do presidente Lula. O caminho do governo vai ser o judiciário, vai ser... Eu não gostaria de antecipar uma medida que não foi tomada ainda, né? Nós vamos levar ao Congresso Nacional não apenas as razões do veto, para que haja um entendimento sobre isso, como vamos levar a alternativa ao que foi vetado, que no nosso entendimento é muito mais razoável do que o que foi aprovado. Nós não tivemos a chance de fazê-lo. Todas as vezes que me manifestei sobre isso, pedi para que nós enfrentássemos esse problema depois da promulgação da reforma tributária. Falei várias vezes isso. Falei, olha, vamos aguardar a reforma tributária e, na sequência, a gente tenta resolver esse problema. Entendo que o Congresso tem autonomia para tomar suas medidas, mas considero que a medida que o presidente tomou é correta, do ponto de vista econômico, do ponto de vista jurídico, e na volta da COP, né, quando a reforma tributária, na minha opinião, já vai ter sido apreciada pela Câmara terminativamente, nós vamos poder levar ao Congresso Nacional uma solução que nos parece mais promissora. E diante do que nós pretendemos fazer, eu penso que essa questão vai ser pacificada. Eu tenho esperança que nós pacifiquemos o entendimento. Os setores falam em demissões a partir da desoneração. Mas falamos em contratações quando foi feita a desoneração, que também não houve, né? Então vamos aguardar aí, nós temos 40 dias até o final do ano, inclusive a vigência da desoneração vai até 31 de dezembro. Eu não estou alheio ao problema que isso pode acarretar, né? Embora o meu papel aqui não é ficar cedendo a chantagem nem a... Eu tenho que ter clareza do que eu tenho que fazer. Cada um tem que fazer a sua parte. Nós estamos fazendo a nossa aqui e nós vamos apresentar uma solução que nos parece a mais adequada para resolver esse problema. E isso já está dito para o presidente Lula, que me pediu que prestasse essas informações. Repito, eu penso que quando o Congresso tomar conhecimento do que nós pretendemos fazer, essa situação vai ficar pacificada. E vai ser exatamente no prazo que nós convencionamos. Depois da aprovação da reforma tributária e da apreciação da 1185, que é a última lei que falta o Congresso apreciar do conjunto de medidas desse ano, nós vamos ter uma situação mais confortável para seguir à frente. Se nós encavalarmos o processo, eu sei que não é simples resolver uma herança desse tamanho. Foram gastos no ano passado quase 300 bilhões de reais para tentar reverter uma situação eleitoral desfavorável ao então governo. Não é fácil colocar ordem nisso.
Agora, nós vamos continuar perseguindo a trajetória que foi estabelecida com o presidente Lula desde dezembro do ano passado. Não tem nenhuma novidade no que eu estou falando. Desde dezembro do ano passado, nós falamos assim, nós não vamos deixar de pagar o que foi contratado, ninguém vai perder Bolsa Família, ninguém vai perder Fundeb, que é o dinheiro da educação, as nossas enfermeiras que foram heroínas aí no processo de Covid, onde houve um assassinato em massa, precisam ser respeitadas, nós vamos pagar essas despesas, mas nós vamos ter que combater o gasto tributário que triplicou de 2% para 6% do PIB, num período muito curto. Todos os economistas sérios desse país reconhecem isso como um problema grave, o aumento do gasto tributário. E nós vamos equacionar com a cautela devida. Então, por que eu digo na volta? Porque nós vamos aguardar o Congresso se manifestar sobre a reforma tributária em caráter terminativo e vamos aguardar o Congresso se manifestar sobre a 1185, que coloca um fim a outro jabuti lá de 2017, que ninguém enfrentou depois de 6 anos e que nós resolvemos enfrentar. Porque ele está errado. Não faz sentido nenhum você subvencionar com um tributo federal custeio de uma empresa que está sendo favorecida por um determinado Estado. Nada contra o Estado dar ele tem autonomia federativa para fazer o que bem entender com a sua arrecadação. Mas isso não pode afetar a arrecadação federal. E está afetando fortemente a arrecadação federal. Esses bilhões de reais que estão sendo colocados no FPM e o FPE diz respeito a isso. A perda de arrecadação oriunda de uma interpretação que o Superior Tribunal de Justiça considerou equivocada, que é a subvenção a custeio. Então, isso tudo é muito técnico, é muito chato falar sobre essas coisas, porque o cidadão comum, né, acaba olhando para isso tudo e é difícil compreender esse emaranhado de decisões que foram tomadas, até porque algumas dizem respeito a questões de 2017, mas eu sei que quem acompanha a área econômica e sabe dos problemas que eu estou tratando, ele sabe que nós precisamos botar ordem nessa história. São 10 anos em que nós estamos incidindo num erro que não está trazendo benefício nenhum para a economia brasileira. E nós vamos fazer isso com a cautela devida e com o diálogo devido e com o respeito devido, tanto ao Judiciário quanto ao Congresso Nacional. Ministro, o senhor falou em medidas possíveis a partir de agora. Eu queria saber se essas medidas são este ano e quais seriam possíveis. E o senhor desde sempre defendeu esse veto, essa situação de não prorrogar. Apesar do que o senhor falou da AGU, da Fazenda, dos pareceres, o senhor pessoalmente foi quem convenceu o presidente Lula a não prorrogar essa desoneração? Não, foi uma reunião que não contou com a participação de vários ministérios. Mas eu levei ao conhecimento do presidente, obviamente, o parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o advogado-geral da União fez o mesmo em relação ao entendimento da Advocacia-Geral da União. Então, não pode atribuir a mim, mas foi uma reunião com mais ministros. Não tenho nenhuma dificuldade de defender uma tese que eu acho correta. A gente consegue saber em números o que a desoneração trouxe ao longo dos anos? Tem vários estudos, todos eles disponíveis, inclusive na internet, e todos conclusivos a respeito do impacto, do não impacto que teve na geração de oportunidades, conforme se imaginava à época. Nós estamos falando de uma coisa que foi tomada, uma medida que foi tomada 10 anos atrás, né? E que vem sendo, a cada ciclo, vem sendo prorrogada. Vamos, na volta, vamos apresentar para o Congresso que nos parece uma solução adequada do ponto de vista constitucional e do ponto de vista econômico, né? Inclusive enfrentando outras matérias que padecem do mesmo vício de não gerar oportunidades econômicas, a não ser distorções no sistema econômico de uma maneira geral. As medidas que o senhor falou que estão previstas aí diante dessa não prorrogação, quais seriam possíveis adiantar? Eu não posso adiantar antes de apresentar para o presidente Lula, né? E eu tenho que fazer isso respeitando um certo cronograma, porque senão as pessoas não têm... Eu tenho que compreender que as pessoas têm um prazo para compreender, para digerir
aquilo que está indo para o Congresso. Há um prazo para isso. As pessoas estão digerindo o que está sendo. Você lembra quanto tempo nós discutimos CARF? Quanto tempo nós discutimos voto de qualidade no CARF? Meses para conseguir a vitória. Quanto tempo nós discutimos a taxação dos fundos offshore e fundos fechados dos bilionários? Meses discutindo isso, até chegar Se nós encabalarmos as discussões, você vai congestionar a pauta do Congresso e ele não vai ter o tempo necessário para se debruçar sobre as medidas. Vai ser ruim para o Congresso, vai ser ruim para a Fazenda, porque nós podemos, uma ou outra, no outro caso, perder o argumento por causa do atropelo. E nós não queremos e não podemos perder nenhum argumento. Nós temos que ganhar todas. Todas, porque nós estamos defendendo teses corretas e o Brasil precisa desse encontro com as contas. Vamos fechar essas contas. Então nós vamos perseverar isso e se a gente mantiver o placar que nós estamos tendo até aqui, vai ser bom para todo mundo, porque vai baixar o juro, vai melhorar as condições de crescimento da economia. Agora, se nós tivermos uma derrota, não é a Fazenda que vai ser derrotada, é a economia que vai ser derrotada. Por isso que nós estamos tendo êxito, porque nós estamos dando o tempo necessário para o Congresso se debruçar sobre a matéria, entender, verificar a justiça da medida e poder avançar. Por isso que esse cronograma é tão importante, esse não atropelo é tão importante. Eu, por mim, corria muito mais rápido, mas eu preciso respeitar os trâmites, entendeu? O Congresso não tem aceitado medida provisória, raramente tem aceitado, eu tenho que respeitar esse conjunto de novidades, né, que não existia no passado, mudou muita coisa, e a gente tem que se adaptar aos novos tempos, visando o resultado, né, visando o sucesso das medidas. Se a gente derrubar 1% do PIB, o déficit projetado para esse ano, é um passo, mas não é suficiente. Nós sabemos que nós precisamos avançar mais, porque ainda nós estamos numa zona de desconforto e nós vamos buscar uma zona de conforto para a trajetória das variáveis macroeconômicas se acomodarem. Juro elevado, déficit elevado, isso tudo tem que ser corrigido e no menor prazo de tempo possível. São medidas rígidas, né? E o senhor está justificando o ajuste das contas, já que o senhor falou na série de medidas e nos trabalhos temporários, a reforma tributária já tem agora estados anunciando praticamente todos os aumentos de ICMS. Falta, talvez, criatividade na gestão pública brasileira, porque quando tem-se uma medida para desonerar, para de alguma forma desafogar, já coloca-se outra para compensar, ou seja, os estados, os entes não querem perder de forma alguma, isso tira a eficácia de algumas medidas de todo esse trabalho. Então? Eu acredito que há um mal entendido em relação a essa afirmação, eu vou explicar por quê. Os governadores, eles foram afetados por uma medida populista no meio do ano passado, que foram as leis complementares que tomaram deles o ICMS sobre combustíveis. Tomaram na mão grande. Ninguém ali participou daquilo. Aquilo foi feito de forma populista, como muita gente denunciou à época, que aquilo era populismo barato, para tentar ganhar voto e ameaçar o processo democrático, e aquilo não ia ter sustentabilidade. Em nenhum lugar do mundo você isenta combustível fóssil de tributos que a água mineral paga. Isso foi feito durante o ano passado e o que prejudicou os governadores foi isso. Eu estou dando um dado oficial que eu recebi ontem da Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária. Os governos estaduais perderam 0,8% do PIB em arrecadação. Agora, o cara pode inventar que é por causa da reforma tributária, mas não é por causa da reforma tributária. É por causa da perda de arrecadação que ele teve no ano passado, que foi muito grande. E aí você desarruma as contas estaduais, os estados vêm bater na porta da União querendo compensação. Uma parte disso foi feito em março desse ano por nós, quando nós fizemos um acordo no Supremo Tribunal para reparar o dano que foi causado da ordem de 26,9 bilhões de reais que estão sendo pagos, mas não tem nada a ver com o apetite do governador. O governador está repondo, estou até defendendo
Estão repondo o que perderam. A maioria perdeu muita arrecadação em virtude de populismo. Se nós fomos na onda do populismo do ano passado, abriu um buraco de 300 bilhões nas contas, nós não vamos. Olha aí a crise dos precatórios. Imagina você tem que recorrer à justiça para pagar um calote. Nós estamos nessa situação hoje, dependendo do Supremo decidir, autorizar a União pagar um calote do governo anterior. É isso que está acontecendo. Mas nós estamos confiando. O Supremo não tem nos negado apoio para botar ordem nas contas, o Congresso não tem nos negado apoio, mas eu tenho que respeitar o tempo do Congresso para ir digerindo essas novidades que vão botar ordem no sistema tributário. Mas não só evitam apontar o que seria o real culpado disso tudo, que não é a reforma tributária, o governo passado, né, então, Não, mas isso são dados oficiais. Eu não acho nada, eu só trabalho com dado oficial. Dado oficial é o seguinte: os estados perderam 0,8%, isso dá 80 bilhões de reais de prejuízo para os estados, as leis complementares do governo anterior. Isso é fato. 80 bilhões de reais de prejuízo em virtude do fato de que se fez populismo nas vésperas da eleição. O senhor acha que os impasses entre o STF e o Senado podem atrapalhar alguma votação importante para o Ministério da Fazenda? Não acredito nisso. Eu entendo o calor do momento, mas ali todo mundo tem responsabilidade, são homens públicos, sabem que o país precisa colocar ordem na sua... E as coisas vão ser retomadas. Um pouco de diálogo, um pouco de explicação, aperto de mão, e a coisa segue. Não vamos nos deixar levar por um calor momentâneo. Eu não quero nem comentar aqui a decisão de A ou de B, mas o que eu penso é o seguinte: são pessoas responsáveis, pessoas com longa tradição na vida pública e que sabem que nós não podemos perder tempo. Então, a gente faz o salam aleikum ali e resolve o problema rápido para continuar avançando. O senhor falou em respeitar os trâmites e mais devagar. O senhor acredita que esse diálogo, essa correção, essas distorções vai levar 2024 ou vai levar o mandato inteiro do governo Lula? Olha, vai ultrapassar esse mandato? Você sabe que em outros momentos da vida nacional, isso se resolvia de outra forma. Na ditadura era fácil, né? De 64 a 70, houve um aumento de 10% do PIB da carga tributária. 10% do PIB. Mas era uma ditadura. Não estamos vivendo, graças a Deus, uma ditadura. Na época do real, que não era uma ditadura, pelo contrário, estávamos em plena democracia, mas houve um aumento da carga tributária de 6% do PIB. 6% do PIB, de aumento de carga tributária, para estabilizar a moeda. Foi o preço que o país pagou para ter uma moeda estável, né? Pode criticar, pode elogiar, pode falar o que você quiser, mas nós não estamos nessa situação hoje. Nós estamos numa situação de correção de distorções tributárias para recompor uma base que foi erodida ao longo dos últimos anos. Então nós temos que recompor essa base. E, repito, o marco fiscal, ele bota um freio na despesa primária. A despesa primária, o PIB está crescendo 3 esse ano. Todo mundo já convergiu para o número 3. Era 0,8 no começo do ano. Vamos fechar em 3. A despesa primária vai crescer entre 0,6 e 1,7. Então vai crescer metade do que cresceu o PIB. Isso significa que a regra do marco fiscal vai funcionar para fazer que, como proporção do PIB, a despesa primária caia como proporção do PIB. Se a gente corrigir as distorções do sistema tributário com a reforma e com essas medidas, nós vamos colocando ordem. Dava para fazer mais rápido? Dá para fazer em um ano. Não tenho dúvida disso. Mas não depende do ministro da Fazenda. Eu dependo do Congresso, eu dependo do Supremo, eu dependo do STJ. Nós dependemos de muitas... Agora, nós estamos fazendo isso da maneira mais didática e respeitosa possível. E temos, até aqui, tido sucesso. Até aqui. Então vamos aguardar o Congresso dar a palavra final sobre a 1185. Estamos falando de 0,4% do PIB de fraude. De fraude. Porque
a subvenção por custeio é ilegal. Vamos botar ordem nisso, dar clareza sobre o que pode e o que não pode, sem criminalizar o contribuinte que foi levado a essa conduta, e vamos resolver o passado em relação à decisão do STJ. E aprovar a 1185, aprovar a reforma tributária. Aí nós vamos ter calma para remeter para o Congresso outras medidas necessárias para buscar o mesmo objetivo, que é o equilíbrio das contas. Tá bem? O senhor considera essa uma medida de austeridade ou mais uma medida corretiva, de organização de casa, e se isso pode melhorar o olhar externo sobre o Brasil para médio e longo prazo para investimento? Olha, os indicadores são de que a confiança dos investidores no Brasil aumenta. O marco fiscal foi muito celebrado fora do Brasil, até mais do que no Brasil, pelo fato de que ele tem uma aritmética que contém, né, o ímpeto de criar despesas sem fonte de financiamento. Isso vai ficar cada vez mais difícil no Brasil. Agora nós estamos criando uma outra barreira, que é criar subsídios e desonerações também sem atenção à questão orçamentária. Essa medida que foi tomada não tem um cálculo do impacto orçamentário dela. Essa medida que foi vetada são mais de 25 bilhões de renúncia fiscal, se ela fosse sancionada. 25 bilhões é metade do Fundo de Desenvolvimento Regional, 100% capitalizado. O pessoal fala, não, o dinheiro é muito dinheiro que a União vai pôr no Fundo de Desenvolvimento Regional. Essa medida é metade do Fundo de Desenvolvimento Regional. Só que ninguém olha para isso. Fala, ó, estão gastando no Fundo de Desenvolvimento Regional. Quando você vai abrir mão de metade disso numa lei que ninguém discutiu com o Executivo, ninguém fala nada. Então hoje a gente tem senso de escala que bota tudo na balança e faz a conta certa. Agora, de novo, eu estou aqui para dizer que o presidente me incumbiu de dizer que na volta da COP nós vamos sentar com o Congresso Nacional para apresentar uma alternativa robusta e vamos discutir com os prefeitos tema específico das prefeituras que não têm fonte própria de receita e que eventualmente estejam com dificuldade de estarem adimplentes com a Previdência Social. Então, isso é uma tarefa que o presidente nos incumbiu de fazer e eu estou dizendo que nós vamos fazer. Há tempo para possível derrubada de veto. Olha, eu não posso falar da derrubada de veto, eu não sou deputado nem senador. Eu estou defendendo aqui a medida que o presidente tomou com respaldo da Fazenda e da AGU. Né? Então nós somos seguros em relação à medida que ele tomou. Agora o Congresso, eu espero que nos aguardem para nos ouvir antes de qualquer decisão. E que, de preferência, a gente consiga concluir o ano com a promulgação da reforma tributária, pela qual eu torço e luto diuturnamente, e com a apreciação da última medida que falta para concluirmos esse primeiro ano de ajustes, né? Ajustes que não vão poder parar onde nós estamos. Nós vamos ter que avançar em relação a isso para equacionar o problema que foi herdado. Tá bom? Obrigado. Obrigado, gente. Valeu. Nós acompanhamos ao vivo de São Paulo a entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele falou sobre o veto integral do presidente Lula ao projeto de lei que pretendia estender até 2027 a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia, além de reduzir a contribuição para a Previdência Social paga por pequenos municípios. Implementada há mais de 10 anos como medida temporária, a política de desoneração da folha vinha sendo prorrogada. Com o veto presidencial, a medida perde a validade em dezembro deste ano. O ministro Fernando Haddad afirmou que o governo vai apresentar novas propostas de isenções fiscais ao longo do próximo ano para garantir equilíbrio nas contas públicas. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações do governo federal. Acompanhe também nas nossas redes sociais. Até a próxima!